Bom dia, me chamo Gisele Damasceno Veras, sou acadêmica de enfermagem do 10º período matutino, Faculdade Pitágoras, Polo São Luís, Maranhão. Cumprimento a bancada examinadora. O tema proposto do meu trabalho foi humanização dos cuidados da enfermagem em unidade de terapia intensiva. A unidade de terapia intensiva é um setor do hospital destinado ao atendimento de pacientes críticos, considerados um dos ambientes mais agressivos e tensos em uma unidade hospitalar, em que a presença da morte ela torna-se constante. A unidade de terapia intensiva ela é um setor de alta complexidade do ambiente hospitalar. A importância da equipe de enfermagem dentro do ambiente da unidade de terapia intensiva faz um papel importante no cuidado com pacientes em risco iminente de morte, com cuidados mais complexos, podendo até reverter o quadro em algumas situações. A assistência de enfermagem deverá criar estratégias para promover e reabilitar a saúde do paciente. A importância do conhecimento, do planejamento e do apoio multidisciplinar garante o reconhecimento preciso das informações e das necessidades do paciente acometido e internado em unidade de terapia intensiva. O enfermeiro ele exerce um papel de destaque na promoção de uma saúde mais segura. Por esse motivo, é necessário que sejam determinados os desafios atuais e futuros voltados à assistência de alta complexidade. Dessa forma, surge o seguinte questionamento: como a política de humanização da assistência de enfermagem poderá influenciar na qualidade de vida e na melhora do tratamento do paciente internado em unidade de terapia intensiva? Compreender a assistência humanizada ofertada pelos profissionais da enfermagem em unidade de terapia intensiva, relatar a importância do conhecimento científico no cuidado e segurança dos pacientes na terapia intensiva, descrever medidas preventivas para a segurança do paciente, compreender o papel da enfermagem na saúde dos pacientes internados em UTI e destacar a humanização. Foi realizada uma revisão bibliográfica acerca do tema, com trabalho de natureza descritiva e qualitativa e uso na fundamentação teórica, base de dados de trabalhos acadêmicos, artigos da internet, periódicos nacionais e internacionais e livros com publicações de 2010 a 2020, constituindo elementos para a elaboração consistente deste estudo. Cuidado e segurança de pacientes na terapia intensiva e suas peculiaridades. A participação e dedicação do enfermeiro em uma unidade de terapia intensiva são fundamentais, porque é um trabalho complexo e que exige a entrega do profissional a todo momento, sempre no intuito de oferecer assistência a pacientes hemodinamicamente instáveis, sendo necessárias algumas habilidades científicas e um planejamento de forma eficaz para a promoção de um cuidado de qualidade. Com o avanço dos estudos dos estudos científicos, permite a identificação de prognósticos, de analgésicos para aliviar a dor, o sofrimento do paciente, a importação no tratamento de conhecimentos psicológicos que favorecem um alívio do sofrimento do paciente e da família. A complexidade do tratamento exige profundo conhecimento técnico-científico, como também nas relações interpessoais, que são elementos que colaboram na assistência e no cuidado prestado ao paciente, onde para a evolução do tratamento se faz necessário a sustentação do tripé formado por medicamentos, tratamento, enfermeiro e os profissionais da saúde e também do apoio familiar. Nesse contexto, Caetano afirma que para os profissionais de saúde cabe
a tarefa de buscar sempre novos conhecimentos com o objetivo de qualificar a assistência, melhorar a relação interpessoal entre profissional e paciente, além de compartilhar os seus conhecimentos com toda a sua equipe de trabalho, sempre numa perspectiva voltada ao ser humano. Assim, buscam-se alternativas focadas no conhecimento científico para melhorar a assistência ao paciente, fundamentada não apenas na técnica, mas também nos valores pessoais, entendendo a necessidade e abrangência no cuidado humano. O conhecimento é interligado ao agir do profissional enfermeiro, porque promove maior segurança na tomada de decisões relacionadas ao paciente, à sua equipe e às atividades administrativas da unidade de saúde. Medidas preventivas para a segurança do paciente em unidade de terapia intensiva. Conforme Perão, o primeiro procedimento para estabelecer o vínculo de segurança dos hospitais com o paciente é o bom acolhimento, com a identificação do paciente através da pulseira, da placa no leito, a elaboração do prontuário, etiquetas em todas as medicações e dos materiais tecnológicos que estão em uso daquele paciente, a solicitação dos exames e sempre a participação ativa com o estímulo da relação paciente-familiar-profissionais. Deve-se levar em consideração a autonomia do paciente, dispondo de uma segurança emocional, física, do meio ambiente, terapêutica e de uma educação voltada para a saúde e aprendizagem. As complicações voltadas para a segurança dos pacientes em UTI podem ser circulatórias, respiratórias, gastrointestinais e do sistema tegumentar. Mas é possível evitar essas complicações através da aplicação correta dos medicamentos invasivos, com o cuidado seguro do paciente, estabelecendo uma conexão para atender às necessidades básicas e consolidar a cientificidade dos profissionais envolvidos. Para Cunha, a importância da implementação no cuidado do paciente, integrando o conhecimento técnico-científico, a responsabilidade, a ética, a sensibilidade do profissional, somando com a solidariedade com o paciente e os seus familiares, além da interação da equipe, são alguns ingredientes essenciais para conquistar um tratamento humanizado na assistência de UTI. A terapia intensiva, ela reúne a maior concentração de avanço tecnológico, sendo exigida por parte dos profissionais uma maior manutenção do conhecimento científico, realizado com a sólida compreensão das condições fisiológicas e psicológicas do paciente. A prática da profissão dos intensivistas, ela deixa de ser somente mecânica e descontinuada para uma prática mais pautada em estratégias de humanização no atendimento, individualizado, voltado às necessidades específicas de cada paciente, considerando os fatores biológicos e psicológicos. A atuação da enfermagem na assistência de pacientes na unidade de terapia intensiva. A atuação da enfermagem no âmbito dos cuidados em unidade de terapia intensiva, ela é fundamentada para a reabilitação e tratamento dos pacientes acometidos com a realização de intervenções para promover a qualidade de vida e assim identificando as possíveis complicações indesejáveis, além de um manejo adequado das medicações, das lesões e uma boa assistência às limitações impostas ao paciente pela doença. Deve-se reconhecer quais os momentos prioritários da intervenção no processo da assistência da enfermagem, como o período do procedimento cirúrgico, resultados do tratamento, a realização de exame e outras intervenções clínicas de caráter técnico, como também os cuidados na administração das terapias
que exige o uso dos EPIs, o desprezo correto do material em locais específicos, os cuidados com a punção, o extravasamento e além do suporte aos familiares, que são as atividades relacionadas ao profissional da enfermagem. No aspecto emocional, vem oferecer atenção, compreensão, esclarecimento com as dúvidas da doença, as etapas do procedimento do tratamento, sendo sempre solícitos e atentos às condições do paciente, diante das experiências emocionais e afetivas, porque contribuem diretamente no retrocesso ou agravo da doença. Já se tratando no aspecto clínico, o tratamento ele consiste em cirurgias, transplante de medula óssea, a administração de inúmeras terapias, a humanização na unidade de terapia intensiva. O cuidado humanizado ele deverá envolver o paciente, o núcleo familiar, o núcleo social e bem como a própria unidade de terapia intensiva e a sua equipe de saúde. A humanização ela é ligada diretamente à valorização e respeito ao paciente crítico, que seria cuidado, tratado com diferencial, os profissionais da saúde, a estrutura física do setor e a organização e a gestão das instituições hospitalares. Humanizar é também implementar medidas de melhoria dos serviços oferecidos, a fim de aprimorar os espaços destinados à equipe, aos pacientes e aos familiares, das revisões normativas e as rotinas do setor do fornecimento à família de informações compreensíveis e adequadas e dentre diversas ações que promovam a qualidade de vida. Modalidades do cuidar em unidade de terapia intensiva. O ato de cuidar realizado pela equipe da enfermagem, ela envolve diretamente os cuidados humanos no tratamento de estar presente junto ao indivíduo, pautado em um relacionamento interpessoal, baseado em valores humanísticos e em conhecimento científico. O ato de cuidar, ele mostra que durante o procedimento da maior complexidade, a incorporação de práticas humanísticas, na maioria dos casos, leva à cura. A enfermagem, ela possui mais oportunidade de humanizar o cuidado, em virtude de seus profissionais que passam em média 24 horas do dia junto ao paciente. A humanização. Em 2004, o Ministério da Saúde do Brasil criou a Política Nacional de Humanização, PNH, tendo a humanização como um eixo norteador das práticas de atenção e gestão da saúde em todas as instâncias do SUS. Segundo Costa, Figueiredo e Chaulis, dentre os fatores que podem influenciar de maneira positiva no processo de humanização dentro da UTI, tem-se a motivação profissional, a assistência integral aos clientes e aos familiares, o ambiente da unidade e a necessidade de uma educação continuada. Para humanizar a assistência, não é apenas investir em equipamentos e tecnologias, mas sim unificar junto ao tratamento, sendo mais eficaz quando a pessoa é acolhida, é ouvida, é respeitada pelos profissionais de saúde. Também se faz necessária a humanização das condições de trabalho desses profissionais. Os funcionários que se sentem mais valorizados pela instituição, eles prestam atendimento mais eficiente e qualificado, segundo Fontana, 2010. Considerações finais. O enfermeiro, ele é visto como um articulador de todo o processo de cuidado dentro de uma unidade de terapia intensiva, onde a máquina ela só funciona sob o olhar e o gerenciamento das atividades do profissional enfermeiro. Se tratando das medidas preventivas, as práticas assistenciais do setor da enfermagem, elas estão diretamente ligadas à segurança do paciente, realizando uma conexão entre aspectos biológicos, sociais e psicológicos. Vale ressaltar que para promover a segurança do paciente, não depende apenas da metodologia do trabalho do enfermeiro,
mas também do domínio das técnicas, da sincronia desses aspectos com a estrutura da organização na atividade da saúde. Então, diante de todas as discussões levantadas, é possível concluir que, apesar das limitações que o trabalho de unidade de terapia intensiva envolve, é necessário estimular novas reflexões nos profissionais da enfermagem que atuam nesse campo, os gestores desses serviços, os futuros profissionais de enfermagem. E para atuar nesse segmento, nós precisamos estimular novas pesquisas acerca desse tema para melhorar as tarefas no cotidiano da unidade de terapia intensiva, ofertando sempre mais conforto aos nossos pacientes. Obrigada pela atenção.